Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui nesse dia acompanhando essa palestra, acompanhando o CONA Prevenção, esse primeiro congresso online sobre prevenção de acidentes do trabalho, com foco nas práticas, né, do dia a dia, nos assuntos novos que aparecem por aí todos os dias, né, essa necessidade que o técnico tem que ter de estar atualizado, de estar acompanhando os assuntos do dia a dia, a sua rotina, mas também de olho no que está acontecendo por aí. Esse é o objetivo do Kona Prevenção. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, você ter decidido estar aqui. Se você decidir estar aqui acompanhando essa palestra, porque você é uma pessoa extremamente interessada e motivada com o trabalho que você realiza na área de segurança e saúde. Para você também que está interessado, que não exerce essa profissão, que não trabalha nessa área, mas que nós sabemos que está aí bastante em voga, a gente vê assuntos na televisão, falando por aí. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você vir prestigiar essa palestra online. Né? Desde já eu me coloco à disposição para qualquer sugestão, crítica, qualquer dúvida que você tiver em relação ao assunto que nós vamos tratar, que nós vamos conversar, e deixarei os contatos disponíveis para que você possa entrar em contato com a gente, tudo bem? Então, muito obrigado. Também quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Herbert Bento, que teve a ideia de promover esse congresso de palestras online com a temática de segurança e saúde do trabalho. E é isso aí, vamos tocando para frente e seguindo em frente, se olhar para trás, aprendendo coisas novas, aumentando o nosso interesse e tudo mais que essa área pode proporcionar para o profissional da área de segurança e saúde ocupacional, beleza? Então, estou aqui mostrando para vocês o tema, né, conforme os e-mails que vocês receberam. E o tema dessa palestra é por que a sua empresa deve ter um sistema de gestão de segurança e saúde. Veja bem, meu amigo, eu não estou aqui para vender ou algum tipo de serviço ou produto relacionado ao sistema de gestão de segurança e saúde. A intenção é nós entendermos a importância da gestão de segurança e saúde nos processos das empresas, né? Porque nós sabemos que nós vamos conversar ao longo desse tempinho da palestra para a gente perceber que a segurança e a saúde, ela é estratégica para a organização. Ela é extremamente estratégica. E esse é um peixe que a gente tem que mostrar para as pessoas que têm o poder de decisão dentro da organização, para que nós possamos fazer um bom trabalho visando a integridade física, a proteção dos trabalhadores, né? Então, esse tema ele está relacionado com essa motivação, né? Com esse desejo. Como que podemos fazer uma gestão estratégica para a organização, para que ela se interesse, para que ela enxergue com outros olhos a área de segurança e saúde do trabalho, né? Que não fique enxergando somente como um ponto de, eu preciso atender o fiscal, eu preciso atender um cliente. Não é somente isso, né? Você trabalhar bem as temáticas da gestão de segurança e saúde dentro do ambiente de trabalho, dentro do seu departamento de segurança e saúde na sua empresa, vão contribuir, sim, para que ela se torne um valor corporativo importante para a organização. Então, esse é o objetivo, né? Me apresentar rapidinho, né? Essa é a minha carinha aí, toda bonitinha, né? Aí pelo menos está bonitinha, barba feitinha. Meu nome é Denis Leão. Eu trabalho com implementação de sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Sou auditor de sistemas de gestão dessa característica, sistemas de gestão integrado ou de cada uma dessas normas, né? As famosas normas ISO 9001, ISO 14001 e OSA 18001, né? E já estou aí há mais de 10 anos nesse mercado, trabalhando nesse ramo, né, de implementação e auditoria, né, trabalhando com treinamentos também relacionados com essas três áreas, e recentemente me formei como técnico em segurança do trabalho, né, para complementar as minhas atividades, também contribuir cada vez mais com a melhoria, né, dos serviços dentro dos clientes onde nós atuamos,
e dentro também para a sociedade, né, de uma forma geral. Pois bem, para a gente falar sobre esse assunto de segurança e saúde do trabalho, né, nunca é demais a gente abordar algumas problemáticas importantes no trabalho do prevencionista, né? Coisas que às vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho ali na empresa, na organização, a gente se depara com algumas das famosas frases que a gente até dói o nosso ouvido, né, de ouvir, de falar, principalmente quando a gente fala em questão de segurança, né? A intenção disso é justamente introduzir, né, transformar essas problemáticas numa forma que reverta para o profissional da segurança e saúde como um mote, como um motivo para que ele possa mostrar um valor diferente para o trabalho que ele realiza dentro da organização, né? Então a gente se depara com algumas expressões como, por exemplo, segurança custa caro, se vira, né? É mais fácil enrolar o fiscal do que investir, né? Esse negócio de treinamento é perda de tempo. Quantas vezes nós não já ouvimos essa expressão aqui? Treinamento não agrega valor, ou treinamento só deixa o funcionário parado. Nós sabemos que essa é uma realidade que nós convivemos todo dia na organização, né? Não são coisas que vão se resolver de um dia para o outro, mas são temas, são temáticas, são práticas, são trabalhos que nós temos que considerar e planejar exaustivamente a melhor forma de fazer dentro da empresa, quando nós estamos lá trabalhando, visando, lembre-se bem, a proteção da saúde, da integridade física do seu colaborador, né? Por exemplo, do lado do colaborador, não gosta de usar IPI, incomoda, né? Hoje isso está mudando um pouco, né? Diante de todas as notícias que nós vemos na televisão, diante de uma certa fiscalização que a gente vê um pouco mais efetiva algumas vezes da Justiça do Trabalho, até os próprios colaboradores, e logicamente do trabalho incessante, né? Esse é o principal motivo, né? O trabalho incessante do técnico de segurança do trabalho, nós vemos que isso está diminuindo, né? Mas a gente acaba escutando algumas vezes, principalmente durante os treinamentos de conscientização para uso, né? Ou expressões como tipo, adianta fazer alguma coisa, o trabalhador continua se acidentando, né? Veja bem, né, gente? Nós estabelecemos metas de acidente zero, né? Mas nós sabemos que os acidentes acontecem, mas a gente tem que lutar pelo acidente zero. Por quê? Não pode ter acidente, né? Se tem um acidente com uma lesão, né, vamos ter diversas perdas que nós vamos abordar aqui nos próximos slides dessa palestra, para nós nos aprofundarmos cada vez mais nessa consciência, nessa necessidade de fazer o algo mais, né, dentro da organização, pelo trabalhador e pela organização por extensão. Então, essas são algumas problemáticas, né, algumas coisas que nos deixam irritados, às vezes, desmotivados, mas nós temos que lembrar que nós estudamos para trabalhar nisso, para fazer uma contribuição, para fazer o algo mais, né? O trabalho do técnico ou do profissional de segurança e saúde do trabalho, a primeira pessoa que precisa entender o papel desse trabalho é o profissional, né? É o prevencionista, é a pessoa que está trabalhando, que terminou seu curso técnico, que está dando as caras para bater, que está trabalhando aí nos canteiros de obra, que está trabalhando dentro da indústria metalúrgica, que está trabalhando nas rodovias, visando a proteção do trabalhador. Esse é o nosso maior objetivo, é proteger a saúde das pessoas. Então, diante desse grande motivo, desse motivo nobre, desse motivo que é tão importante, que é cuidar da vida, essas afirmações elas não podem nos desmotivar. Elas têm que ser justamente o contrário. Elas têm que ser um motivo de nós tentarmos melhorar o nosso trabalho. E daí vem também a proposta dessa palestra, que é pensando na gestão como também uma arma para que você possa trabalhar de maneira cada vez mais efetiva, cada vez mais prática, cada vez mais junto à organização, junto aos donos da decisão, para que eles enxerguem realmente nós precisamos cuidar disso pelo trabalhador e pela organização, né? Então vamos seguindo aqui.
falamos de algumas problemáticas, né? Existem várias outras, tenho certeza que se a gente pudesse, né, passar para vocês a bola de falar isso nesse momento, vocês apresentariam diversas, né? Mas a gente vai ver algumas aqui para introduzir essa temática, né? Um tema importante, né, com relação à prevenção de acidente. Acidente ele tem muitas consequências nefastas no ambiente de trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, né? Então, existem aspectos sociais e econômicos importantes a serem considerados quando a gente fala em prevenção de acidentes, né? No caso do trabalhador, né, que aspectos que são relevantes, né, entre vários outros, né, o acidente ele causa sofrimentos físicos e psíquicos, né, para o trabalhador no ambiente de trabalho, né? Ou seja, ele sofre, né, com a consequência desse acidente, com a lesão resultante, com a doença profissional e afeta, inclusive, e nós sabemos que isso está muito em voga, está sendo muito conversado, muito colocado, afeta psiquicamente, afeta psicologicamente o trabalhador, né? Aquela coisa de, poxa vida, não estou conseguindo executar minha atividade, não estou levando sustento para dentro de casa. Então, nós sabemos quem é trabalhador, quem trabalha de verdade, quem é esforçado, sofre não só fisicamente, mas também psicologicamente, por faltar nesse sentido diante das consequências de um acidente. O acidente ele gera incapacidade para o trabalho, ou seja, ele torna a pessoa que o sofre, torna ela incapaz, né? E nós sabemos que existem incapacidades parciais, existem incapacidades temporárias, definitivas, que tem consequências muito relevantes para o trabalhador e para a empresa. Gera dificuldades financeiras, né? Enquanto, às vezes, a demora do INSS, né? Aquele trâmite entre os 15 dias e entrar na famosa caixa que falam. Então, olha os transtornos que causa, né, um acidente de trabalho, né? Sofrimento para a família, né? Então, quer dizer, a família está vendo lá a esposa está vendo o marido sofrendo as consequências desse acidente, né? Às vezes acidentes graves, fica internado em hospital, a família tem que ir para cima e para baixo. Então, é um sofrimento muito grande para a família. E além de todas essas consequências para o trabalhador, existe aquela que é a pior de todas, né? Que pode gerar a morte, né? Então, existem acidentes que são fatais e não são poucos. Nós sabemos que o Brasil ele ainda é líder, né? Um dos líderes no mundo, né? Dessa temática de acidentes do trabalho, né? E para o empregador, né? Quais são as consequências? Quais são os aspectos relevantes em relação aos acidentes, né? O acidente ele causa muitos transtornos para o empregador também, não só para o trabalhador. Para o empregador gera interrupção do trabalho, né? Porque você tem que socorrer, né? Ali na ocorrência, um acidente de trajeto que às vezes a empresa nem sabe direito o que está acontecendo e tem que socorrer, né? Tem que interromper o trabalho também para investigar o acidente, porque é importante investigar um acidente, ou seja, se não acontecesse, não precisaria interromper para socorrer, não precisaria interromper para investigar o acidente, né? Você tem que socorrer a pessoa, tem que transportar a pessoa, você tem que prestar assistência médica para esse profissional, né? Pode incorrer indenizações, né? O preço do seguro, né? Eu não sei se todos sabem disso, mas os técnicos, os profissionais que trabalham na área, com certeza devem saber, né? Existem seguros para as empresas têm que se assegurar, então o sinistro dela pode aumentar diante da ocorrência de acidentes graves dentro da organização. Isso sem contar a imagem da empresa no mercado, né? Diante de um acidente muito grave, de acidentes fatais, né? Por exemplo, foram as coisas que aconteceram na Copa, né? Veja um absurdo, mais de 10 pessoas morreram para que esses estádios pudessem ser levantados, né? Recentemente, algumas pessoas referentes àquele acidente de Itaquerão foram indiciadas, ou seja, isso gera responsabilidade civil e criminal para o empregador, né? Pode causar danos materiais, né? Parada ou diminuição da produtividade, né?
para você recolocar um profissional, para você adaptar uma pessoa nova, você tem que treinar, ou você tem que buscar no ambiente de trabalho. Então, já gera também novas demandas, né, para o empregador diante de um acidente com uma determinada relevância, com uma determinada gravidade. Então, vejam só as consequências que um acidente provoca, né? E o trabalho do profissional de segurança do trabalho é importantíssimo para diminuir essas incidências, para buscar aquele famoso acidente zero. É para isso que nós trabalhamos, que nós somos formados, que nós saímos para o mercado de trabalho e convivemos todos os dias com essas situações.